because it was another age. Moisés não poderia ter trazido a mensagem de Noé, nem poderia Jesus ter trazido a mensagem de Noé, porque era outra era. And the old sheep was right, but it served its purpose and was dead and gone. The transformation from the old to the new. Where the life was at was what was worrying the people, what worries them yesterday. E a velha semente estava certa, porém tinha servido o seu propósito e estava morta e acabada. A transformação da velha para a nova, onde a vida se encontrava, era o que estava preocupando as pessoas, o que as preocupa ainda hoje. We're not building a wall like we start off with Luther's message, go right down a straight line, or Pentecostal message, right? We are turning the corners. We're building a building. God's Word is the blueprint. Nós não estamos construindo um muro como se começássemos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal. Correto. Nós estamos fazendo cantos. Nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Anybody can run a straight line, but it takes a mason to turn the corner. It takes the power of God to do that. It takes an anointed one from heaven to be sent down to do that. It has in every age. Qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto, requer-se o poder de Deus para fazer isso. Requer-se um ungido do céu ser enviado para baixo para fazer isso. Tem sido em cada era. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vinha através daqueles profetas. E eles dobraram aquelas esquinas, fizeram aquela diferença. Porém, os construtores queriam construir um muro. Não é um muro de modo algum, é um edifício de Deus. Now, we feel and know that this is the truth, that the systems was rot in every age, and every one of their systems had to rot and die out until she brought forth that church out of that rottenness, came forth the Word itself. Agora nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas estavam podres em cada era. E cada um de seus sistemas teve que apodrecer e se extinguir até que ela produziu essa igreja. Dessa confusão podre saiu a palavra, ela própria. The word of the Lord come to the prophet. Never come to the priest. It come to the prophet. A palavra do Senhor vem aos profetas. Aleluia. Nunca vem aos sacerdotes. Ela vem aos profetas. And notice, and when it did finally, that word altogether was born here in human flesh, the fullness of the Godhead bodily rested in Him. He was the Word. E note, e quando ela veio, finalmente essa palavra ao todo nasceu aqui em carne humana. A plenitude da divindade corporalmente descansou nele. Ele foi a palavra. The prophets Oh, are the bendito Word. Deus. The Word for their age. We today are part of the Word, who follow the Word. But He was the entire fullness of the Word. He was the Word. Os profetas são parte da palavra. A palavra para a era deles. Nós, hoje, somos parte da palavra, os quais seguimos a palavra. Porém, ele foi a inteira plenitude da palavra. Ele foi a palavra. He said, when they was accusing him of making himself equal with God because he was the Son of God, they said to him, will you make yourself God? Ele disse, quando o estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, disseram-lhe, bem, tu te fazes Deus a ti mesmo. He said, isn't it written in your laws that you call those who the Word of God came to God, the prophets, and they were? Then how can you condemn me when I say I am the Son of God? Ele disse, não está escrito nas vossas leis que vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vinha, deuses, os profetas, e eles eram. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Where the fullness of the Godhead bodily rested in the Son of God. He was the full manifestation of God. Onde a plenitude da divindade corporalmente repousou no Filho de Deus.
Ele era a plena manifestação de Deus. That's what finally the birth pains under those prophets, while them being the Word, they pointed to that fullness of themselves, the fullness of the Word. Isso foi o que finalmente as dores e partos sobre aqueles profetas, ora, eles sendo a palavra, eles apontaram para essa plenitude de si próprios, a plenitude da palavra. And when finally the systems died away until the Word was made flesh and dwelt among us. E então, finalmente, os sistemas refinharam até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Watch how it was portrayed in Jacob. Watch how it was portrayed in Joseph. Exactly loved of his brother, his father, hated by his brother without a cause. Observe como isto foi retratado em Jacó. Observe como isto foi retratado em José, exatamente. Amado por seu pai, odiado por seu irmão sem causa. He was spiritual, could foretell things and interpret dreams, and he couldn't help being that. He was just born that. He's predestinated to be that. Ele era espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. Ele não podia evitar ser isso, ele simplesmente nasceu isso. Ele foi predestinado para ser isso. But was hated by his brothers, and finally sold him for 30 pieces of silver, almost 30 pieces. Porém, foi odiado por seus irmãos. E finalmente o venderam por 30 moedas de prata, quase 30 moedas. And was raised up, set at the right hand of Pharaoh. Look in his prison. There was a butler and a baker. One was lost and one was saved. E foi levantado, sentou-se à mão direita de Faraó, olhou em sua prisão. Houve um copeiro e um padeiro, um se perdeu e um se salvou. Jesus in his prison on the cross. One was lost, one was saved. Exactly now exalted into heavens and set down on the throne of God. Jesus em sua prisão na cruz, um se perdeu, um se salvou, exatamente. E então exaltado aos céus e sentou-se no trono de Deus. And when he shall leave again, there will be a sound go forth, bow the knee, and every tongue confess. E quando ele se retirar novamente, sairá um som, dobrem o joelho, e toda língua confessará. And when Joseph Hallelujah. left the throne and started forward, a trumpet sounded and every knee had to bow. Joseph was coming. E quando José deixava o trono e avançava, uma trombeta soava, e todo joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. So someday the great trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise, and every knee shall bow, and every tongue shall confess to this word. Assim, algum dia, a grande trombeta de Deus soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a esta palavra. But what's he coming at? Aleluia, What's he coming glórias for? a Deus. Porém, atrás do que ele virá, para que ele virá aqui? Notice, she brought forth this complete word which was made flesh under birth pains of the prophets that blasted out, he's a-coming, he's a-coming, he's a-coming. Note, ela produziu esta completa palavra que se fez carne, sob as dores de parto dos profetas que bradaram, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Now, but she was without a prophet for 400 years according to history and the scripture, from Malachi until John. They only had theologians, priests, pastors. Agora, porém, ela esteve sem profeta por 400 anos, conforme a história e a escritura, de Malaquias até João. Eles somente tiveram teólogos, sacerdotes, pastores. Now here we can imagine, without that, what kind of a rotten condition her system must have been in. 400 years without a message direct of thus saith the Lord from God. Agora, aqui nós podemos imaginar, sem isso, em que tipo de condição podre seu sistema deve ter estado. 400 anos sem uma mensagem direta de assim diz o Senhor de Deus. So the priests, prophets, and so forth had got it into an awful mess. She was rotten. Assim, os sacerdotes, profetas e assim por diante tinham feito isto chegar a uma terrível confusão. Ela estava podre. Then John, the promised Elijah of Malachi 3, not Malachi 4, Malachi 3, because Jesus said the same thing in Matthew the 11th chapter. Então João, o Elias prometido de Malaquias 3, não Malaquias 4, Malaquias 3, porque Jesus disse a mesma coisa em Mateus capítulo 11.
Eagle Eye got filmed over W. Pemberton's early ages expresses, and he said, go ask him if he is the one or should we look for another. Quando o olho de águia de João ficou velado, como eu creio que as eras primitivas de Pember expressam, e ele disse, ide perguntar-lhe se é ele mesmo, ou se devíamos esperar outro. Está vendo? And he said, Jesus, after sending his disciples back, after telling them to stay at the meeting and watch what happened, and go show John these things, and blessed is he, not offended. E ele disse, Jesus, depois de mandar de volta os seus discípulos, depois de lhes dizer para ficarem na reunião e observarem o que acontecia, ide anunciai a João estas coisas, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizou. He turned and looked to his disciples and the people he was speaking to. He said, what did you go out to see when you went to see John? Ele se virou e olhou para os seus discípulos e as pessoas a quem estava falando. Ele disse, que fostes ver quando fostes ver João? He said, did you go out to see a man in soft raiment? He said, I say to you, that's the kind that stays in king's palace. Ele disse, fostes ver um homem ricamente vestido? E ele disse, eu vos digo, esse é o tipo que fica nos palácios dos reis. He said, did you go out to see a reed that was shaken by the wind? In other words, every little thing come along, he shook by it. Ele disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? Em outras palavras, cada coisinha que surge, ele é sacudido por ela? I'll tell you, if you just come over and join our group, we can give you a better salary. Not John. Eu lhe direi, se você apenas vier e se unir ao nosso grupo, nós podemos lhe dar um salário melhor. João não. If you just won't preach Hallelujah. that, well, you can join our groups. Not John. Se você apenas não pregar contra isso e aquilo, bem, você poderá se unir aos nossos grupos. João não. Aleluia! What did you go out to see? A prophet? And I say unto you, more than a prophet. For if you can receive it, this is he who was spoken of by the prophet, saying, I'll send my messenger before my face to prepare the way. That's Malachi 3:1. Disse, então que fostes ver o profeta? E eu vos digo muito mais do que profeta, porque se quereis dar crédito, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eu enviarei o meu anjo ante a minha face para preparar o caminho. Isso é Malaquias 3:1. Not Malachi 4 at all. That's a different, because that Elijah comes, the world's to be burnt immediately, and the righteous walk out on the ashes of the wicked. Não Malaquias 4, de modo algum. Isso é diferente, porque quando esse Elias vier, o mundo deve ser queimado imediatamente, e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Now, notice, Glórias a Deus. his message never stirred them very much from their ecclesiastical sleep. They just said, there's a crazy man now, they're passing by soon. Agora note, sua mensagem nunca os agitou muito do seu sono eclesiástico. Eles somente disseram, há um homem louco lá. Ignoraram-no logo. All this stuff crazy, trying to drown people down there in the water. Well, there's nothing to do that old man. Chamaram-no louco. Ele estava tentando afogar pessoas lá na água, está vendo? Ora, aquele velho não está com nada. Well, he don't even have on right kind of clothes. He's got a sheepskin wrapped around with his poor as Job's turkey. Ora, ele nem mesmo veste o tipo certo de roupas. Ele tem uma pele de ovelhas enrolada em torno de si. Bem, ele está pobre como Jó. Well, what seminary did he ever come out of? What fellowship card will not even cooperate in his meetings? We just let him stay down there and starve it out. Ora, de que seminário ele saiu? Que cartão de companheirismo? Nós nem mesmo cooperaremos em suas reuniões. Nós simplesmente o deixaremos ficar lá, passar fome. Está vendo? The world hasn't changed very much. Neither has the systems. O mundo não mudou muito, nem os sistemas. But we just let him stay down there. He don't have Verdade. to- You know why he didn't? Remember, his father was a priest. Mas nós simplesmente vamos deixá-lo ficar lá. Ele não tem nenhum. Sabe por que ele não tinha? Lembre-se, seu pai era sacerdote. But why didn't he follow the line of his father, which was custom for the children to do in those days? Because he had something too greater message. He was to introduce the Messiah. For the Holy Spirit had said so. Porém, por que ele não seguiu a linha do pai, o que era costume os filhos fazerem naqueles dias? Porque ele tinha algo, uma mensagem muito mais importante. Era para ele apresentar o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito assim. That little ring
that had been brought back by the message of Gabriel down there knew that that would be so. Aquele pequeno remanescente que tinha sido trazido de volta pela mensagem de Gabriel ali, sabia que isso seria assim. So we're told around 9 years old, he went to the wilderness after losing his father and mother, that he went into the wilderness because he had to hear exactly. Assim conta-se que, com cerca de 9 anos de idade, ele foi para o deserto, depois de perder o pai e a mãe, que ele foi para o deserto porque ele tinha de ouvir exatamente. Because in that great big theological building there that said, I know that you're supposed to be the one to announce the Messiah. Isaiah said you was coming, so you are going to be that voice. Porque no grande edifício teológico ali, teriam dito, agora eu sei que é para você ser o que anunciará ao Messias. Isaías disse que você viria, assim você será essa voz. Now don't you think that Brother Jones here speaks that just exactly? And he'd be easily persuaded. Agora você não acha que o irmão Jones aqui simplesmente satisfaz isso exatamente? Ele seria facilmente persuadido. But he never learned any of their systems. His message was too important. He went out into the wilderness to stay. Porém, ele nunca aprendeu coisa alguma dos seus sistemas. Sua mensagem era demasiado importante. Ele foi para o deserto para ficar. Notice his message wasn't like a theologian. He used types. He said, "Oh, you generation of snakes." Calling those clergymen snakes. Note, sua mensagem não era como a de um teólogo. Ele usava tipos. Ele disse, oh, raça de cobras, chamando aqueles clérigos cobras. One of the bad things that he found in the wilderness, one of the sneaking things, was snakes. And he thought that's about the best comparison I know. Isso. Uma das coisas ruins que ele tinha encontrado no deserto, uma das coisas furtivas, eram as cobras. E ele pensou, essa é a melhor comparação que eu conheço. I said, you